Fala pessoal, bom demais na conta? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Impulso aqui. Meu nome é Bruno Penido. E o meu Aline Eloá. E esse é o programa Impulso aqui, mais um episódio fresquinho para vocês. E para você que não conhece o programa ou que está chegando aqui agora, toda quinta-feira tem episódio novo aqui, toda quinta-feira às 19h30. Então, para você não ficar de fora, já se inscreve no canal, tasca o dedo no sininho aí que é para você não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Tá? E o programa Impulso, só para vocês saberem, ele foi criado com o intuito de ajudar você, empresário. E o que a gente pode ajudar eles, Aline? Aqui a gente fala sobre gestão financeira, gestão de pessoas, estratégias, de fato, tudo aquilo que faz sentido para uma empresa. Tudo que o empresário deve saber para poder ter um negócio mais saudável. Então, você está convidado aqui a fazer parte desse programa. Toda quinta-feira às 19h30 tem vídeo novo para você aqui. Beleza? É isso aí. E hoje, qual que é o nosso tema, Bruno? Hoje é um tema que eu gosto muito porque tira o empresário da cadeira do operacional e coloca numa cadeira estratégica. Vou ler aqui para você aqui. Minha empresa é pequena. Vale a pena fazer planejamento estratégico? Eita, e aí? A minha opinião é que vale a pena. Sem sombra de dúvida. Agora, você, que é nosso especialista aqui no assunto, é que vai responder para a gente hoje. É isso aí, com toda certeza vale a pena, independente do tamanho do negócio, ter um planejamento estratégico, ele vai potencializar a questão de você atingir os objetivos, atingir as metas que forem determinadas. Inclusive, é no planejamento estratégico que a gente define as metas da empresa também. Então, assim, quando eu não tenho um planejamento estratégico, eu só vou fazendo conforme, apagando incêndio. O que vai acontecendo, eu vou... O crescimento que chegar é aquilo mesmo. Exatamente. E, então, o planejamento estratégico ele vem muito para isso, para direcionar. Legal, te trazer visão, né? Exatamente. Mas, então nós vamos começar esse ping-pong aqui. Tem algumas perguntas já para você. E a primeira delas, né, que é para o pessoal poder entender. Afinal, o que é o planejamento estratégico? Bom, como eu mencionei, o planejamento estratégico é como se fosse um guia, né? É ali que vai estar mapeado tudo da empresa, tudo que precisa ser feito, quais são as ações, quais são as metas, quais são os objetivos. É ali também que a gente vai ter muito definido qual é a visão do negócio, qual é a missão, quais são os valores. Então, é nesse momento que o empresário tem a oportunidade de parar e pensar na empresa como um todo. Como você citou, ele vai sair da cadeira do operacional e vai sentar na cadeira, de fato, do estratégico. E uma das coisas mais legais que eu acho é que, para alguns aqui, eles nem sabem que estão na cadeira do operacional. Eles acham que ser empresário é aquilo, né? Então, o legal disso é que eles podem ter uma perspectiva nova. Falar, cara, peraí. Existem outras funções que eu devo exercer aqui e que, na verdade, pode trazer muito mais liberdade, né? Me colocar nos lugares certos para gerar mais resultados, né? Exatamente. E é estando, né, de fato, com essa visão na estratégia do negócio, que você vai conseguir tomar as melhores decisões, direcionar a sua empresa, de fato, para ações, para atividades que façam sentido para atingir as metas que você entender que são as metas da empresa. Legal. Então a gente já falou o que é um planejamento estratégico, né? Quais as vantagens de se investir em um bom planejamento estratégico? Tá. Bom, antes de responder essa pergunta, eu quero fazer uma grande observação. O planejamento estratégico por si só, não é somente ele que vai resolver, né? Ele por si só não faz nada. Exatamente. Então, eu, sim, preciso ter o planejamento estratégico e ter as ações. Não adianta também eu fazer um planejamento estratégico e fazer tudo o oposto, né? No dia a dia. Então, assim, quais são as vantagens de se ter o planejamento estratégico? Primeira vantagem, você vai ter muito claro qual é o objetivo, quais são as metas do seu negócio, aonde você quer chegar de fato. Porque às vezes, Bruno, o empresário ele inicia uma empresa porque ele tem um sonho, é algo dele ali, pessoal, mas
ele vai fazendo e vai fazendo, o tempo vai passando e às vezes ele perde a questão ali da visão. Tá, estou fazendo isso por quê? Aonde eu quero chegar? O que isso vai me trazer de fato? Exatamente. Então, nesse momento, né, que você está ali de fato fazendo um planejamento estratégico, você tem esse ganho. É uma das vantagens. Você vai ter a clareza do que você quer, o porquê também você está fazendo aquilo. Uma das coisas que é muito importante para o empresário, nós temos muitos desafios no dia a dia, muitos mesmo, né? E quando você tem clareza do porquê você está fazendo aquilo, da onde você quer chegar, independente do desafio, você vai transpor ele. Agora, quando você não tem clareza, você não sabe o porquê você está fazendo o que você está fazendo, talvez você perca aquela força, aquela energia e um desafio que seja talvez um pouco maior, você acabe ali parando, né? Você Sim. acaba com aquele sonho da empresa, muitas vezes fecha a empresa porque você não tinha a visão, a perspectiva de onde você queria chegar, o que você queria atingir com aquilo. Então você naturalmente não tinha força e energia para continuar e transpor todos os desafios. Não, e eu digo mais, e você tendo um planejamento estratégico, você tendo essa visão, estando as coisas mais claras do que de fato, aonde a empresa deseja atingir, isso fica claro também para a sua equipe. Então a sua equipe também vai entender, pô, peraí, essa empresa, ela está planejando ter isso, atingir isso. Então eu falo, pô, eu quero fazer parte disso. Então o próprio funcionário, a equipe, seja nível de gestão, seja nível operacional, todo mundo pode olhar e falar, peraí, então é isso que vai acontecer com essa empresa. E ele pode escolher se ele vai embarcar nessa jornada ou não, né? Então eu acho que para mim é um dos maiores ganhos que existem é, primeiro, o empresário ter a visão clara, mas também a equipe, ou seja, a conjuntura do negócio, saber, cara, esse negócio vai para onde? Então, acho que esse é um dos maiores ganhos. Excelente essa pontuação, Bruno. Até porque todos nós, né, todos os seres humanos querem estar envolvido com algo que faz sentido para ele. Então, se de fato ele tem clareza de onde aquela empresa quer chegar, o porquê aquela empresa faz o que faz, qual é o impacto que aquela empresa gera para a sociedade, Exato. né? Isso com certeza traz força, né, para aquele funcionário entender, não, estou fazendo isso porque a empresa tem essa responsabilidade, a empresa tem esse objetivo e faz sentido para mim. Então ele vai com mais garra nisso. E a gente tem falado aqui também muito de cultura, né? Então, se você perdeu algum episódio, acesse o nosso canal aí, você vai ver que tem outros episódios bem legais para você assistirem. E um deles é, inclusive, em relação à cultura. A gente fala se você deve desenvolver alguém, se você contrata. Então, quando você tem essa visão, até para você entender, cara, quem que eu devo trazer para esse cargo? Né? Tá mais alinhado com o que eu preciso? Preciso dessas competências para poder atingir isso. Então, para mim, o planejamento estratégico, um dos maiores ganhos são esses. Exatamente, né? E vinculado a isso que você mencionou das pessoas, você tendo um planejamento estratégico, você sabe exatamente quais os recursos que você vai precisar para atingir os objetivos. Seja recurso financeiro, seja recurso de equipamento, seja recurso de pessoas. Então fica mais fácil de você já ir tomando as ações, estruturando tudo isso para, de fato, você atingir aquele objetivo que você tem. O que acontece é quando nós não temos o planejamento estratégico, as coisas vão acontecendo. E aí eu vou tendo que investir no equipamento, eu vou tendo que buscar a pessoa, e às vezes eu faço tudo muito na correria, tudo no grito. Em cima. Exatamente. Com planejamento estratégico, não. Você já vai planejar o que você quer atingir, quais são os recursos, quais são as pessoas que precisa ter, quais são os equipamentos, e isso já é feito de uma forma mais programada. Legal. A gente está falando também aqui, Aline, muito do que o empresário ganha em ter um planejamento, né? Mas... E ele não tendo um planejamento, o que ele perde? O maior ponto de perda em relação ao planejamento estratégico é você desperdiçar recursos. Seja recurso financeiro, seja recurso humano. Porque você está fazendo e não necessariamente vai atingir algum objetivo que você está fazendo. Porque está no dia a dia, só estou indo, né? Então, esse desperdício, às vezes, gera um impacto muito grande para o negócio. É aquela questão da tentativa e erro. Eu vou investir agora nisso daqui porque eu acho que vai dar certo. Não teve um planejamento antes.
Então, quando eu planejo, eu acabo sendo mais assertiva em questão dos recursos que eu estou ali disponibilizando para aquele momento, né? Claro que tem vários outros pontos. A própria clareza que eu já mencionei, né? A questão do empresário perder o gosto pelo negócio, porque às vezes ele não sabe aonde ele quer chegar. E tem muita gente que, digamos assim, começa um negócio porque é uma coisa que ele gosta, né? Ele tá lá, nossa, era o hobby dele, uma coisa que ele gostava muito, mas aí começa a vir problemas operacionais, problemas comerciais, problemas de gestão, então ele começa a falar assim, pô, peraí, não é tão simples igual eu imaginava, né? Uma galera aqui provavelmente já se aventurou no empreendedorismo e hoje ali tá, né, rodando o negócio, mas já tomou muita subacada, né? Muita porrada. Então, o planejamento, ele, além dele te munir, né, de recursos para você falar, cara, por que eu vou insistir nesse negócio? Por que eu vou continuar fazendo o que eu faço? Eu fazendo o que eu faço vai me levar aonde? Então, essa como eu já falei lá atrás, a clareza gera um ganho absurdo, né? Sim. Isso não só para a empresa, né, Bruno? Quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente está sempre olhando para a empresa. Mas as pessoas precisam também ter um planejamento na vida, né? Ou a gente chama de projeto de vida. Cada um tem um nome, né? Então, é um planejamento também das suas metas pessoais. Quando você, como empresário, tem também clareza das suas metas pessoais, fica mais fácil também de você entender como a empresa, o negócio, vai te ajudar a atingir essas suas metas pessoais. Legal. E até eu posso citar alguns, sem citar quem é, né? Mas a gente teve experiências com empresas em que eles fizeram um planejamento estratégico pela primeira vez, né? E uniu-se ali a camada de gestão, né, dessa empresa, ou seja, o dono, a equipe de gestão, né, de várias áreas. E foi muito bacana a maneira com que eles se uniram, porque foi um momento, inclusive, para eles poderem enxergar os gargalos que cada um tinha. Cara, olha, na nossa produção a gente tem essa dificuldade assim, assim, mas a gente já tentou resolver assim, a gente não consegue, o que a gente pode fazer? Então foi um momento de muita troca, eu acho que foi muito rico, né? E é exatamente isso. Esse momento de se fazer um planejamento estratégico não é apenas o dono do negócio que vai sentar ali e pensar, né, na empresa como um todo. É a equipe mesmo. Até porque você precisa envolver seus gestores, muitas vezes seus líderes. Claro que existem camadas, né? A gente fala que existe uma pirâmide. Tem aí a parte estratégica, que é o topo da pirâmide, que é onde o empresário precisa estar boa parte do tempo dele. Tem a parte tática, que aí vem como se fossem os gerentes, os gestores, né? E a parte operacional, que aí, de fato, é os supervisores, os líderes, e quem está fazendo a parte, no caso de produção, a produção mesmo em si. Então, assim, é muito importante envolver todas essas camadas, porque só quem está lá no operacional sabe as maiores dificuldades, porque ele está sentindo ali. Então, quando tem esse momento de troca, é ali que a gente define, poxa, se isso é uma dificuldade, é um gargalo, é uma oportunidade da gente também ter alguma ação para melhorar aquilo. Para desenvolver aquilo. Exatamente. Então, é riquíssimo ter essas trocas. E faz muito sentido. Não adianta simplesmente só o dono da empresa querer sentar, definir tudo, sem ouvir, de fato, todo o restante ali que está envolvido. Então, e eu acho que o maior ganho de ter essa junção de todos é o ganho de visão. Porque, pensa só, às vezes, o cara que está lá em cima, que é o dono, o empresário, ele tem uma visão do processo. Mas quando vai, de fato, esmiuçar o processo, não é bem aquilo como ele achava. Então começa a se... Opa, peraí, eu não sabia que eu tinha esse problema. Então, gente, vai descobrir coisa que, digamos assim, talvez não são tão legais, mas o melhor de tudo é você vai ter consciência de uma coisa que você não sabia que você tinha. Então falou, peraí, é um problema? É, mas agora eu sei que eu tenho um problema. Se isso não vai me pegar de surpresa, caso aconteça alguma coisa mais grave aqui, né? Ainda falando desse caso que a gente teve, toda essa junção, essa equipe ainda teve um outro ganho. A equipe se sentiu parte do negócio.
eles se sentiram, digamos assim, cara, a gente é importante. A nossa opinião é relevante. O nosso conhecimento é relevante. Então, naquele momento, a sensação que eu tive, olhando para eles, da maneira com que eles estavam interagindo, é que era uma espécie de um reconhecimento. Sim. Todos nós temos a vontade de participar, de agregar. Exatamente. É nosso, né? Do ser humano. Então, quando existe essa oportunidade, naturalmente as pessoas vão se envolver. Eles vão colocar uma energia naquilo e se sentir felizes por fazer parte desse momento, né? E eu até vou além, né? Isso é uma integração, ou seja, você de fato, as pessoas que fazem parte do seu negócio se sentirem parte do negócio. Porque negócios são formados por pessoas. Tanto é que um dos nossos lemas aqui, ó, que vocês estão na nossa caneca, mais do que desenvolver empresas, nós desenvolvemos pessoas. Porque, de fato, negócios são pessoas. Isso. Agora, uma observação, né, Bruno? Não é todo mundo da empresa que vai participar também desse não é para abrir momento. a porteira, não, né? Pelo amor de Deus, né? Precisa sim ser pensado de forma estratégica. Quem são as pessoas que faz sentido participar? Porque nem todas estão no momento ali, de fato, para ter essa troca, conseguir ali... Exige um nível de maturidade. Sim, exatamente. Até porque, vamos pensar assim, a nível de gestão, existem pessoas que conseguem compreender que, cara, a empresa tem que ter lucro. Uhum. Mas algumas pessoas, a nível operacional, não têm maturidade para enxergar, falar, cara, essa empresa vai lucrar isso tudo. Exatamente. Então, enfim, cada um com o seu tempo, né? Exatamente. E uma outra coisa também, Bruno, que a gente está falando, a questão de envolver, né, a equipe, pode ser que o empresário está ali com uma pequena empresa, ele mais 2, 3, 4. Uhum. Talvez ele ali, com essa equipe que ele tem, também tenha uma certa dificuldade. Aí faz sentido trazer alguém de fora, um especialista que tem um olhar mais abrangente, que vai olhar a empresa como um todo, vai fazer perguntas sobre o negócio justamente para instigar o empresário a ter outras visões que talvez ele no dia a dia não consegue ter, que é muito o trabalho que a gente faz. Que é o nosso trabalho. Só para vocês entenderem, nós atuamos dentro de empresas em várias vertentes, né? Financeira, gestão, estratégica. E o planejamento estratégico, ele é meio que universal. Quase que praticamente em toda consultoria ele tem que estar dentro. Porque sem a empresa ter uma visão do que ela quer atingir, dificilmente a gente consegue seguir alguns trabalhos com ele. Porque, por exemplo, senão qualquer resultado serve. Exatamente. Então, é uma das nossas atuações, uma das nossas vertentes, né? Aline, tem uma outra pergunta aqui para você. O planejamento estratégico, a gente já falou bastante, né? A gente já trouxe bastante características dele, mas o que o planejamento estratégico abrange? Tá. Vou falar de uma forma mais sequencial, porque assim, quando a gente fala de planejamento estratégico, nós temos um momento onde se reúnem, existem ferramentas que são utilizadas para a gente extrair informações, definir os objetivos, e depois que é feito tudo isso, toda essa troca, existe um documento que é formatado para que aquilo fique de fato documentado e você consiga sempre revisitar. Então, vou falar mais ou menos uma estrutura básica. Nessa estrutura básica. Legal. Sempre é interessante ter dentro de um planejamento estratégico a história da empresa. A gente fala ali do sumário executivo, né? Que a história da empresa é desde que ela foi fundada, o que aconteceu ao longo dos anos. Por que isso é interessante ter? Porque você vai ter histórico do que foi acontecendo. Se você passa a fazer um planejamento estratégico anualmente, você vai tendo sempre os registros. Então, de um ano para o outro, você consegue comparar o que aconteceu. E daqui 10 anos, mesmo que não seja você que esteja ali na cadeira de gestão, você teve uma sucessão, passou a empresa para um filho, por exemplo, ele vai ter todo esse histórico. Ele vai saber de toda a história, tudo o que aconteceu. Então, nesse sumário executivo, a gente conta um pouquinho da história, como que foi o crescimento, quais, às vezes, foi o desafio daquele ano, quais são as ideias, o que a gente quer
para o próximo. Então tem isso. Vem depois as metas, né? As metas que eu digo assim, vem uma apresentação básica do que eu quero ter. Geralmente vem o faturamento, o número de clientes. A gente sempre busca informações também do ano anterior. Então, por exemplo, eu estou fazendo o meu planejamento estratégico agora em abril. Se é um mês que eu faço, todo abril, né? Vou pegar tudo o que aconteceu no ano passado, que eu tive de dados no ano passado, e vou registrar ali também. Atendi tantos clientes, tive um faturamento de X, foram os produtos mais relevantes, foram X, Y, Z, produtos ou serviços, né? E aí eu também vou especificar, tá? Para esse ano o faturamento é esse, a gente pretende atender tantos clientes e o foco vão ser em tais produtos. Faz uma prévia ali do que você de fato tem de visão. Depois a gente passa para a questão de análise dos clientes mesmo. A gente sempre precisa conhecer os nossos clientes. Então é interessante você olhar o histórico da sua empresa. Tá, do ano que passou, quem foram os maiores clientes? Qual foi o impacto desse cliente no faturamento da empresa? Por que a gente faz isso? Existem empresas que têm um número grande de clientes ali. Sim. Mas outros fica concentrado o faturamento em 1, 2, 3. Então, quando você tem essa situação, você precisa estar em alerta. Porque se eu estou dependendo de 3, se um sai, qual é o impacto para o meu negócio? Então, é aí que a gente começa a pensar de forma estratégica. Eu só consigo fazer isso levantando esses dados de cada ano que eu estou ali, de fato, né, vivenciando na empresa. Também posso trazer quais são as regiões que esses clientes hoje estão, porque pode ser que eu vou fazer depois uma estratégia de marketing, eu sei que essa região eu atendo muita gente, então eu vou direcionar para lá. Então, eu vou trazendo dados, coletando dados desses clientes que eu já tenho hoje, para depois, posteriormente, nas ações estratégicas mesmo, eu poder ali, de fato, ter ações mais efetivas, né? Então, eu faço um estudo do cliente, faço um estudo dos concorrentes também, né? Se for possível, entender como que é a questão de valor, questão de qualidade, fazer uma comparação entre o que eu hoje estou fazendo e o concorrente hoje está fazendo, né? E entender quais são os principais concorrentes que eu tenho hoje. Tem pessoas que não fazem essa análise, não pesquisa, não tem nem ideia. E às vezes já abriram 10 concorrentes bem próximos de você, seus clientes, a sua venda está caindo e você não sabe exatamente por quê. Porque você não está de olho no que está acontecendo ali em questão dos seus concorrentes. Posso continuar? Tem bastante coisa ainda. Se vocês deixarem essa mulher falar, ela vai falar o programa inteiro. Então, eu tô deixando. Se vocês acharem que tá bom, deixa o like aí. Bom, então, veio então essa parte de análise de concorrente. Vamos passar de fato para quais são os objetivos para esse ano. O que eu quero atingir esse ano? E aí a gente pode vir com objetivos financeiros, objetivos de venda, objetivo de marketing. Eu vou traçar todos os objetivos. Eu quero aumentar X de vendas. Tá, tem produtos específicos que eu quero, de fato, vender a mais ou não, em tudo. É interessante você ter clareza, tá? Eu quero aumentar X em vendas, X em tal produto, X em tal produto, X num produto novo. Posso ali planejar, tá? Eu quero criar, pode ser uma meta, eu quero criar um produto novo. Então, ali você vai definir todos os objetivos, as metas que a empresa vai ter naquele ano, tá? Legal. Deixa eu só fazer uma observação, que eu dei o exemplo, né, de fazer o planejamento estratégico em abril. O ideal é você fazer o planejamento estratégico no final do ano. Então, você faz ali entre outubro, novembro, para o ano seguinte. Né? Já vislumbrando o próximo ano, exatamente. Esse seria o ideal. Nada impede, tem empresas que fazem no início do ano, nada impede. Mas eu tenho essa visão, eu acho que é mais interessante porque você começa o ano já... Sabe quais ações que você deve implantar. Exatamente, imediato. Exatamente. Bom, depois das metas, a gente precisa também fazer uma análise, tá? A gente fala de SWOT, né? Entender quais são as forças da empresa, as fraquezas, quais são as oportunidades
que se tem e quais são as ameaças, né? Aí eu não vou entrar a fundo nisso, mas é uma ferramenta que também é utilizada dentro do planejamento estratégico. Fazemos isso, fazemos outra ferramenta que utilizamos, o 5W2H, que é, tá, eu tenho a minha meta, o que eu vou fazer, quem vai fazer, até quando então começo a dar os prazos para isso. Exatamente, trago especificidade para cada objetivo que eu tenho e o principal, colocando responsáveis também, né? Ou seja, quem deve ser responsável, quem deve ser cobrado, exatamente, né, sobre aquele resultado. E aí, quando eu coloco o responsável, geralmente nós temos o costume de colocar o nome da pessoa, mas o interessante é colocar o cargo, porque não pode ser vinculado a uma pessoa específica. Se você é vinculado ao cargo, se aquela pessoa sair, é quem está naquele cargo que vai ter aquela responsabilidade, ter aquela meta, né? Mas é muito usual se colocar o nome, tá? Ainda acontece muito, principalmente nas pequenas empresas. Bom, que mais? Tem toda a parte de estruturação de vendas, né? Como eu falei, as estratégias daí mais comerciais, também é interessante ter. E a parte orçamentária, né? A gente sempre encerra ali pela parte orçamentária, que é você vai fazer o orçamento do ano. Tá, eu tenho todas essas ações, tem essa meta. Pode ser que eu tenha algum custo para eu atingir aquela meta. Talvez para atingir aquela meta eu preciso contratar uma pessoa. Para atingir aquela meta eu preciso comprar um equipamento novo. Só para o pessoal entender, quando a gente fala de orçamento, é você planejar de fato quais serão as suas despesas já dentro daquele cenário que você está planejando. Então, por exemplo, é um cenário que eu vou ter que contratar mais pessoas, é um cenário que eu vou ter que comprar novas máquinas, eu vou ter que ir para um lugar maior. Então, você já projeta as suas despesas, assim como também você vai projetar as suas receitas. Você sabe ali já a sua capacidade produtiva, você fala assim, cara, mas se eu estou fazendo isso, quanto que eu vou trazer de faturamento novo? Vai ser através de um cliente, vai ser através de 10 clientes, vai ser através de 1000 clientes. Então, nessa hora que você define isso. Então, você vai ter muito claro, se você fizer essa ação, mexer na sua estrutura, você vai ter esse custo. Então, você já consegue ter ali uma prévia, até mesmo para você entender aonde que é o meu break-even, ou seja, aonde que é o meu ponto de equilíbrio, onde é que empata, né? Então, é extremamente importante. E até digo mais, tem muito empresário que talvez ali tem ferramentas ineficientes de gestão financeira. Então, ele não tem um demonstrativo de fluxo de caixa, não vou nem falar aquele de um DRE, que é um pouco mais complexo, um balanço patrimonial. Então, nessa hora, ele fala assim, cara, olha a importância que isso tem para eu poder olhar para frente. E fluxo de caixa é coisa que aconteceu para trás. Mas muito como o fluxo de caixa, às vezes as coisas são muito padrão, o padrão de como as coisas funcionam. Então você tem uma noção, uma ciência de quanto de fato vai para uma coisa, para outra, como é que o dinheiro se comporta dentro da empresa. Então o planejamento estratégico também é uma oportunidade para o empresário saber que ele não sabe. Então, para ele trazer coisa nova também de indicadores e de modelos de gestão. Exatamente, isso que eu ia comentar, a questão dos indicadores. Nesse planejamento estratégico, nós sempre trazemos os dados dos indicadores. Até no episódio anterior, nós falamos, né, sobre a gente falou indicadores. Um pouquinho. E é extremamente importante se ter indicadores. Eu não consigo fazer comparações e entender se eu estou crescendo ou não se eu não tiver a medição, né? E às vezes o que fica falha é isso. Às vezes o empresário ele não tem ali um sistema que gerencie de fato os clientes deles. Às vezes a pessoa vai na loja, compra e não é cadastrada. Você não tem registro, você não tem... Isso chama BI, né? Business Intelligence. Ou seja, eu não sei... O meu cliente vai, mas eu não registro isso. Eu, por exemplo, eu posso fazer hoje filtros de faixa etária, ou seja, a idade que esse cliente tem, o tipo de produto que ele compra, o dia e horário que ele compra. Então, tem muita informação riquíssima que às vezes a gente deixa passar e isso não é culpa só do empresário, mas o modelo, né? Onde ele fala assim, lança tudo aí como cupom fiscal de consumidor final. E vai soltando, então perde muitos dados
que na hora de fazer um planejamento estratégico, até mesmo de fazer ali, de compilar esses dados, ele não tem. Isso aí fica falho. Sim, e como você falou, é uma inteligência que tem ali. Isso é estratégia. Tá? Isso é estratégia. É nessa cadeira que o empresário precisa estar na maior parte do tempo, olhando. Tem até um case legal, uma história legal, que é a da reserva. Quando eles iniciaram, né, eles controlavam tudo e era através de um Excel. O cliente, o João comprou tal coisa, tal dia. Era um CRM no Excel. E no Excel. E às vezes tinha observação. Comprou presente para o João. O João comprou presente para o Márcio, por exemplo. E aí passava um tempo, o vendedor entrava em contato. E aí o Márcio gostou, né? Isso é um tratamento totalmente diferenciado. Só é possível com os dados. Um registro de dados. Um registro. Então, ainda no último programa a gente falou um pouquinho disso, que é sobre a questão de dados, a organização, né? Os indicadores. Então, tem muitos dados que estão dentro da sua empresa nesse exato momento e eles só precisam ser organizados. Eles precisam ser capturados. Exatamente. Então, até nisso o planejamento estratégico ele ajuda. Porque você vai ter a noção. Vai chegar na hora, não tenho. Não tem dado nenhum. Gente, acontece, tá? A gente já sentou numa mesa, não era um empresário pequenininho, não era aquelas lojinhas de portinha, e o cara a gente foi falando assim, você tem isso? Não. Isso? Não. Isso? Não. Aí eu falei, meu Deus. Vamos ter que implantar tudo. Meu Deus, vamos embora urgentemente implantar isso aqui. Que é também um dos nossos trabalhos, tá? Que é simplificar a gestão. A gente simplifica financeiro, simplifica gestão de pessoas, simplifica a gestão de processos. A gente simplifica muita coisa. A gente é muito simples. Reforço. Tem essa simplificação, mas precisa ter a ação, né? Quem está lá precisa fazer. Planilha não salva ninguém. Talvez essa seja a maior dificuldade que os empresários tenham hoje, né? Essa questão do fazer, do coletar os dados ali. Depender, às vezes, da equipe, a equipe não faz. Então, você precisa também ter clareza do porquê você quer aqueles dados, porquê é importante aqueles dados. Primeiro, começa com você. Você precisa ter clareza de que é necessário, por que é necessário, para você poder passar e explicar para aquelas pessoas que estão trabalhando com você. Né? Olha, isso aqui é importante por isso, por isso, por isso. Exatamente. Né? Então, exatamente. Legal. Aline, eu tenho mais uma pergunta para você aqui. Fui lá, fiz o planejamento, tô todo empolgado e tal, e passou um tempo e as coisas não estão acontecendo. E aí? Eu continuo fazendo aquilo que eu planejei ou eu mudo? Como é que fica numa situação em que planejei, não está dando nada, eu fico quieto, continuo o mesmo, ou eu vou lá e mudo? Vamos lá. Vai depender. Tem coisa que demora, né? E isso é uma coisa que é importante, tá? Quando a gente fala de planejamento estratégico, você pode fazer um planejamento a curto, médio e longo prazo, né? Então, você também tem que ter ciência disso. E tem que ser coerente com os prazos que você dá para determinadas coisas também. Não adianta você querer para daqui a um mês ter algo, chegar a atingir um objetivo que é macro, muito grande, né? Impossível. Isso. Então a gente vai quebrando, né, esses objetivos. Quebrando, você diz, fragmentar, né? Fragmentar, Eu vou pegando etapas senão dele. O pessoal lá de casa, o pessoal que está assistindo a gente, vai pegar um martelo e vai quebrar a empresa. Não, a gente vai pegar pedacinhos daquele objetivo e se tornar um objetivo ali. A gente fala objetivo macro e o micro ali, né? Então eu vou nos micros atingindo eles para depois atingir aquele macro. Mas, se não está dando, né? Fiz o meu planejamento e as coisas não estão acontecendo como? Primeiro, preciso entender se eu estou colocando em ação conforme eu havia planejado, porque muitas vezes acontece que eu planejei e quando eu vou ver no dia a dia tá tudo o oposto, porque às vezes eu tô apagando incêndio e aí esqueci o que eu planejei do lado, né? E aí depois eu lembro, depois de 4 meses eu lembro, tem um planejamento, deixa eu ver, opa, não aconteceu nada daquilo. Mas também não teve as ações, então precisa ter esse cuidado. Mas o planejamento também precisa ser flexível. Eu sempre falo, a cada 3 meses, trimestralmente, é importante você fazer uma avaliação
geral do que você tem ali de meta e o que se você tá caminhando para atingir. Uma coisa que é importante, não adianta você colocar um objetivo, por exemplo, vou colocar um objetivo para agosto e simplesmente esquecer ele. Só quando chegar agosto eu vou olhar para ele. Não, eu tenho que ir acompanhando. Estou tendo as ações, quantos % daquele objetivo eu consegui concluir em abril, em maio, a mesma coisa, e assim por diante. Então, não é simplesmente deixar chegar para daí eu olhar para ele. Eu tenho que ir acompanhando ao longo do tempo. Mas, sempre falo, trimestralmente, fazer um acompanhamento para ver como é que tá. E pode ser que ao longo desses 3 meses aconteça algo que o que você colocou talvez no seu planejamento já não faz mais sentido. Talvez, já mudou o foco. Tinha um produto que estava muito bom tal, mas aconteceu alguma coisa que, putz, não vai dar certo mais esse produto. Eu tenho que ser flexível de alterar isso no meu planejamento. Não é eu querer ficar batendo o martelo em cima de algo que eu sei que não vai dar certo. Então, essa flexibilidade dentro do estratégico é muito importante. Agora, não é para você ser flexível no sentido de coloquei uma meta para agosto, não está acontecendo e eu estou sendo flexível porque não está acontecendo. Não, eu tenho que tomar ações para eu atingir aquela meta. Se aquela meta fizer sentido, né, para o negócio, se ainda fizer sentido. Por que eu estou falando de ser flexível? Existem coisas que acontecem que não estão nas nossas mãos. Uma pandemia, por exemplo. Antigamente se falava de fazer o planejamento estratégico de 5 anos. As coisas mudam hoje muito rápido. Em 1 ano já mudou muita coisa. Em 1 ano um iPhone já fica defasado. Então, e aí tem coisas, se acontecer uma pandemia, não está na sua mão. Você não previu isso no seu planejamento estratégico, né? Não previa, né? Porque hoje as pessoas ainda às vezes colocam, né, risco, ameaça de uma pandemia. Né? Mas se acontece algo que não está nas suas mãos, você tem que ser flexível para, né, tomar as ações e mudar ali o caminho, o direcionamento, conforme o que está acontecendo naquele momento também. Então, não é algo estático. O planejamento estratégico, ele é mutável, tá? Então, ele é, digamos assim... O planejamento, então, eu posso fazer ajustes nele. Por exemplo, se tem metas ali que não fazem mais, não compõem mais o objetivo do negócio, eu posso tirar aquela meta, posso colocar uma outra, ou se aquilo talvez ali não está sendo atingido, eu posso mudar as ações que eu propus, eu posso mudar talvez até a área responsável, né, por aquilo, posso mudar os indicadores. Então, eu posso mexer no planejamento como um todo. Posso? Sim. Pode, deve. Se tiver algo ali que não faz mais sentido, por algum motivo, tem que sair. Tem que sair. Não adianta ele estar ali para o inglês ver, né? Só para falar que tem. Só para dizer que tem. Não adianta. Uma coisa que dentro do planejamento estratégico, que aí está muito alinhado à cultura, que nós mudamos assim, mas muito de fato pensado estrategicamente, é a visão da empresa, onde a empresa quer chegar. Ela só vai mudar essa visão se ela atingir, porque a partir do momento que atingir, eu vou para uma próxima Posso buscar uma visão. Coisa maior. Exatamente. Então, isso, né, esses pontos de missão, da visão, dos valores, é uma coisa que você pode revisar anualmente, mas não é para ter uma alteração tão brusca, a não ser que mudou totalmente o tipo do negócio. Se foi material de construção, eu fui para vender supermercado. Equipamento. Porque daí não, né? É totalmente oposto. Mas se a base do negócio for a mesma, não é para ter tanta alteração nisso. Mas as metas, os objetivos, sim, precisam ser analisados e entender se faz sentido eles estarem ou não ali. Legal, Aline. E tem algum outro ponto importante que você acha que é importante para poder passar para a galera, para quem não tem, que deseja fazer, começa a iniciar ali, talvez estudar sobre o negócio? Tem mais algum ponto que você não citou e que é importante que esse empresário dê um foco ali e fale, cara, faz sentido você estudar sobre isso, faz sentido você ler, faz sentido você pôr a mão nisso? Quando a gente fala de planejamento estratégico, parece que é um monstro, né? Não, parece que é um negócio assim do tipo...
como se fosse o Elon Musk, né? Tipo, não, ó, é para quem vai vender para a NASA. Não. Começa fazendo simples. O que é começar fazendo simples? Talvez tudo isso que eu falei de informação pode gerar na cabeça ali do empresário, nossa, mas é muita coisa. Não, é difícil, é complicado. Não. Começa, tá. O que eu quero? Onde eu quero chegar? Quais são os objetivos do meu negócio? Primeiro, comece por isso. Tenha essa clareza. Tá. Esses são os objetivos do meu negócio. Quais as ações que eu tenho que fazer para eu atingir esses objetivos? Então, começa passinho por vez, para depois você estruturar o todo, né? O que eu acho que é muito interessante, Bruno, que é aí que talvez o empresário tenha uma maior dificuldade também, é de fazer perguntas. Porque às vezes eles não fazem perguntas. E se faz, talvez não é a pergunta correta. Né? E então, quando você traz uma pessoa de fora para te auxiliar ali no seu negócio em visão estratégica, essa pessoa vai jogar essas perguntas para ele, né? Se eu pudesse dar uma dica do que também começar a estudar, é entender sobre perguntas estratégicas. Buscar sobre isso. Porque como o empresário geralmente está muito no operacional, esse lado mais estratégico dele não acontece. Ele não desenvolve. E aí, o que acontece muito? Se eu estou no operacional, eu tenho uma necessidade de venda, eu vou sair correndo para dar um jeito de vender. Eu vou resolver. O empresário faz muito bem isso. De resolver o problema, o que está acontecendo. Deu um pepino, corre lá, pum, resolve. Exatamente. Mas não é só nisso que ele tem que fazer. Ele tem que ter esse olhar mais estratégico. Tá dando esse problema com frequência. Eu estou tendo que resolver, apagar esse incêndio sempre. Deixa eu ter um olhar mais estratégico. O que está causando isso? Qual é o motivo de estar? Porque daí eu tenho que ter uma ação para minimizar aquilo. Porque senão eu sempre estou apagando incêndio. Então, é essa visão que precisa estar mais aguçado, tá? Para o empresário ali, para o dono de empresa. Quando ele começa a desenvolver isso, a empresa ela dá um boom. Dá um salto gigantesco, né? Gigantesco, porque a mente dele mudou, a visão dele mudou, e ele sabe como direcionar melhor as coisas. Ao invés dele ir lá, sentar na cadeira da operação, ele, de fato, está olhando de forma estratégica e dando uma solução. Ele passa a tratar as coisas de uma maneira diferente. Sim, sim. E consegue também, muitas vezes, direcionar melhor a equipe. Porque ele tem essa visão mais estratégica. Às vezes, quem está ali na base dele, a equipe dele, não tem essa visão estratégica. Não vai ser essa equipe que às vezes vai trazer a solução. Mas ele sim precisa ter para, de fato, conseguir alavancar o negócio de uma melhor maneira, sabe? Então, aprender a fazer perguntas e começar com o básico, com indicadores, ter os objetivos ali claro do que quer atingir. Enfim, essa seria, né, a minha sugestão a mais em relação ao do planejamento estratégico. Legal. Aline, a gente está aqui nesse bate-papo muito da hora, acho que a gente trouxe muita coisa para todos eles, para essa galerinha. Se você está gostando, deixa o like aí, escreve aqui para a gente nos comentários o que você está achando. Mas a gente também está chegando ao final, né? O que você gostaria de agregar mais para essa galerinha aí que está, digamos assim, no furacão, está no meio de um tornado e que quer mudar o negócio mesmo, através de fazer um planejamento, para ter essa visão e mudar os seus resultados? Que mensagem final você deixa para essa galera? Coloque em prática. Estude. Quer colocar um planejamento estratégico? Estude um pouco mais sobre. Comece a colocar em prática. Se tem dificuldade, tiver oportunidade, traga alguém de fora para te dar também um auxílio, uma visão, te direcionar nesse processo. Mas o fato, coloque em prática. Porque quando você começa a colocar em prática, você também começa a aprender. Enquanto eu não faço, eu não sei como que é. E aí fica como se fosse esse monstro. Eu começo a colocar em prática, eu vejo que não, opa, dá para fazer. E a partir do momento que você aprendeu a fazer, você não precisa ter outras pessoas externas. Você sempre pode fazer, né? Então, o ponto é pôr em prática, pôr em ação.
como eu comentei lá no início, o planejamento estratégico por si só não vai resolver as coisas. Não é ele só que vai fazer a sua empresa crescer. Nenhuma planilha salva uma empresa. Nenhuma. É lindo. Planilha é lindo. Todo né? mundo é rico. Né? Todo mundo pode ser bilionário no Excel, né? Os desafios é que, de fato, né, faz a coisa acontecer. Então, assim, é ação. Faz o planejamento estratégico para você ter a direção e aí, de fato, você pôr as coisas em ação. Então, a mensagem que fica aqui é: vai, faça, experimente, crie, execute e depois descobre o que fez de errado. Sim, e tem uma outra coisa que é muito interessante. Aqui a gente está falando do planejamento estratégico como uma coisa macro da empresa como um todo. Mas você pode ter um planejamento de alguma coisa só, algum ponto específico do seu negócio. Então, eu quero alavancar, eu quero gerar maiores vendas de determinado produto. Pare, então, e faça um planejamento só em cima daquele produto. Só o departamento de vendas? Começa assim. É uma maneira também de começar. Você não precisa pegar a empresa como um todo. Pega um ponto, exercita, faz o planejamento daquilo e tal. Depois, foi legal? Vai para um outro. Um dado que é muito importante, Bruno. Fora do Brasil, Europa, Estados Unidos, eles planejam muito. É mesmo? Muito planejamento. É diferente daqui no Brasil. Aqui a gente sai fazendo. Então, assim, às vezes acaba sendo até moroso, né, a maneira com que eles fazem lá fora. Demora meses para a coisa acontecer. Não estou dizendo que é para ser assim. Mas isso mostra o quão importante também é o planejamento, sabe? Então, a gente precisa aprender um pouquinho também a ter isso e não simplesmente só pegar esse sai fazendo. A gente tem uma questão cultural aqui mesmo, que é muito de fazer. A gente já teve várias experiências, né? Cases de sucesso, mas também cases que não teve tão sucesso, né? Foram pessoas que tiveram muitas dificuldades por simplesmente sair fazendo, né? Comprando risco. Empreender no Brasil, assim como em qualquer lugar do mundo, também é comprar risco, é você saber. Mas, às vezes, o risco calculado é melhor. Com toda certeza. Então, você saber ali de fato ao que você vai se expor, a que tipo de riscos você vai de fato correr, te traz até uma margem de controle emocional, né, para você falar, cara, do que eu estou me expondo, até onde eu posso ir. Porque, inclusive, tem um cara, ele não é a maior referência para mim em tudo, mas ele fala uma coisa que eu gosto, e isso eu gosto dele. Todo mundo tem que ter um stop loss. Um stop loss é um limite de perda. Eu estou perdendo até onde? Quem fala isso é o Ike Batista. Ou seja, cara, meu stop loss é até aqui. Se isso aqui bateu aqui, cara, fechou. Fecha o negócio, sem sofrimento, beleza, e foi. Então, a gente precisa saber até onde a gente vai, até onde a gente pode ir, né? E o planejamento estratégico vai trazer isso para a gente. Sim. Uma só observação também, não quer dizer que o empresário, ele é visionário, ele vai travar de tomar alguma ação porque não tem um planejamento. Sim. Porque o empresário muitas vezes é visionário, vê uma oportunidade e é aquele momento. Tem uma coisa que chama feeling, né? Tem muito empresário que tem uma coisa... E isso eu aprendi na prática. Eu nunca vou esquecer de um exemplo que eu tive no ano de 2021. 2020 ou 2021. Um cliente nosso, que é um empreendedorzaço mesmo, queria fazer uma aquisição. Eu falei, olha, a gente está no final do ano, vai entrar férias coletivas, o caixa vai baixar, a gente vai precisar desse caixa para janeiro. E ele queria comprar um equipamento que era um pouquinho caro. E aí eu falei com ele, você não quer esperar e tal? Ele foi lá e comprou. E hoje, digamos assim, ele não existe um negócio dele se não tivesse esse equipamento. A maneira com que facilitou. Mudou totalmente. Mudou. Né? Então, aí eu falo assim, cara, aprendi muito. Não adianta só estar ali focado na segurança, no controle. Às vezes você tem que comprar risco e para poder gerar um resultado novo, né? Então, mas também não quer dizer que você só vai comprar risco. Não adianta que você vai sair fazendo igual louco, né? Porque às vezes vai dar certo, mas talvez às vezes vai dar muito errado também. Então... Mas aí uma frase legal que eu deixo pro pessoal aqui. Um dos lugares onde
tem mais histórias de fracasso e chama cemitério. Porque tem gente que morre e não conta. E a gente não sabe. Tem muita gente que conta as histórias de fracasso, mas depois que já venceu, ou seja, tomou paulada, apanhou muito, e aí agora tem histórias de sucesso e fala, lá atrás eu tomei isso, isso, isso. Agora imagina quantos que estão levando para o túmulo essas histórias. Então, assim, até a gente tinha pessoas que tinham a crença, né? Não, talvez eu preciso errar mais para poder crescer. Eu falei, cara, desculpa, se você errar menos é melhor. Né? Tem gente que acha que é melhor eu quebrar várias vezes para eu ter uma história. Não, eu não acredito nisso. Mas tem gente que, a esse nível, para mim é loucura, né? Mas cada um com as suas crenças, né? Então, de fato, a gente compra risco, o empresário tem que saber o risco que ele pode comprar e também confiar no feeling dele. Cara, o cara, quando ele faz uma coisa, ele sabe muito daquilo, ele tem um feeling que ele bate o olho e fala, isso aqui vai dar certo. Isso aqui é isso, 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 isso. Ele consegue ver nas entrelinhas, né, esse risco. E tem gente que bate o olho e fala assim, bora, né, fazendo nada? Vamos entrar aqui. Então, assim, planejamento estratégico, ele é muito importante, sim, para o negócio. Ele vai te dar uma visão, vai te dar uma clareza de onde você pode ali chegar, né? O que você precisa fazer. Mas o feeling também é importante, né? Agregue essas duas coisas, sabe? Se você conseguir agregar essas duas coisas, cara, aí ninguém segura. Era imbatível. Exatamente, ninguém segura mais. Show de bola, obrigado, Aline, por tudo aqui. E pessoal, lembrando, toda quinta-feira às 19h30 a gente está aqui no YouTube aqui para você. Mais uma vez, para não ficar tão clichê, mas se inscreve no nosso canal, lasca o dedo no sininho, que é para você receber as notificações. Toda quinta-feira às 19h30. E se gostou, clica no curtir também. Dá um like aqui para nós aqui e escreve aqui embaixo o que você achou. Até se você ficou com alguma dúvida, quer fazer algum comentário, cara, a gente está aqui para poder ajudar. Beleza? Aí. Então é isso. Até a próxima quinta, pessoal. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.